Na aula de hoje vamos estudar binômio de Newton. Dado um número natural n maior ou igual a 2, o que vem a ser o fatorial desse número? É indicado pelo ponto de exclamação e você vai fazer multiplicações sucessivas, começando pelo número n, abaixando de 1 em 1 até chegar no número 1. Por exemplo, 4 fatorial. Você vai começar pelo 4, vai fazer multiplicações sucessivas abaixando de 1 em 1 até chegar no 1. Depois faz as continhas. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Atenção, o fatorial de 1 é igual a 1 e o fatorial de 0 também é igual a 1. O que vem a ser número combinatório? É uma expressão que você indica dessa forma, n sobre p, entre parênteses, calculado por aquela fórmula lá de combinação simples de análise combinatória. Você faz o fatorial dos dois, do n e do p, dividindo pelo p fatorial, e depois divide pelo fatorial da diferença dos dois, n menos p. Vamos ver dois exemplos. 5 sobre 3, faz o fatorial dos dois, do 5 e do 3, e depois divide pelo fatorial da diferença, 5 menos 3, 2 fatorial. 5 fatorial, você desenvolve 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei aqui para simplificar com esse 3 fatorial. Então vamos simplificar, né? O 4 com 2 você pode simplificar aqui, dá 2, 5 vezes 2, 10. Mais um exemplo, número combinatório 8 sobre 2. Nós vamos colocar o fatorial dos dois, do 8 e do 2. Então 8 fatorial, 2 fatorial. Depois fatorial da diferença, 8 menos 2, 6, 6 fatorial. Desenvolvemos o 8 fatorial como 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Parei aqui para simplificar com 6 fatorial aqui embaixo. 2 fatorial é igual a 2, 2 vezes 1, né? Simplificamos o 6 fatorial com 6 fatorial, o 8 com o 2, aqui dá 4. 4 vezes 7, 28. Aqui temos três observações importantes. Número combinatório n sobre 0. Então você faz o fatorial dos dois, n fatorial, 0 fatorial. Depois fatorial da diferença, n menos 0 fatorial. N menos 0 dá n, vai ficar n fatorial, dividido por n fatorial, que dá 1. O 0 fatorial é 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Segunda observação, número combinatório n sobre 1. Então você faz o fatorial dos dois, n fatorial, 1 fatorial, depois fatorial da diferença, n menos 1 fatorial. Desenvolve o n fatorial, seria n vezes n menos 1 fatorial, dividido por n menos 1 fatorial, uma vez que 1 fatorial é igual a 1. Você simplifica o n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial, sobra o n. Observação número 3, n sobre n, fatorial dos dois, n fatorial sobre n fatorial, depois fatorial da diferença, n menos n. n menos n dá 0, fatorial que é 1, aí você simplifica o n fatorial com n fatorial, resultado 1. Temos aqui duas propriedades importantes. Número 1, o número combinatório n sobre p é igual ao número combinatório n sobre n menos p. Exemplo, 8 sobre 3 é o mesmo que 8 sobre a diferença, 8 menos 3, 5. São chamados de números combinatórios complementares. Se você somar os dois de baixo, vai dar o de cima. Essa propriedade é importante, nós vamos ver aonde vamos aplicá-la agora mesmo. E a segunda propriedade, quando você pega o número combinatório n sobre 0, mais n sobre 1, mais n sobre 2, etc., até n sobre n, o resultado dessa soma é 2 elevado a n. Vamos ver um exemplo. Se esse n for 4, então você tem 4 sobre 0 mais 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, até 4 sobre 4. Nós vimos agora há pouco que n sobre 0 é igual a 1. Aliás, n sobre 0, 4 sobre 0, né, é o mesmo que 4 sobre 4. Aplicando essa propriedade que acabamos de ver aqui, que é igual a 1, né? Aqui, olha, 4 sobre 1 é igual a 4 sobre 3, que é igual a 4. Está indicado aqui, ó, 4. E 4 sobre 2, se você usar a fórmula lá, né? Faz o fatorial dos dois, 4 fatorial sobre 2 fatorial, e depois fatorial da diferença.
vai dar 6, né? Resultado 6. Se você somar tudo isso aqui, 1 mais 4, 5, mais 6, 11, mais 4, 15, mais 1, 16. É exatamente o 2 elevado ao n, que é 4. E essa propriedade aqui nós vamos mostrar agora mesmo em binômio de Newton, né? Você tem aqui 5 termos, esse aqui é o termo central. Esses dois aqui, eles são equidistantes dos extremos, estão à mesma distância dos extremos. A mesma coisa esses dois aqui, são equidistantes dos extremos e estão na mesma distância dos extremos. Vimos toda essa parte introdutória para chegarmos no binômio de Newton. Primeiro, por que é chamado de binômio, né? Porque são dois termos, elevado a um expoente n. Então, Newton percebeu que ao desenvolver isso, você tinha aqui um número combinatório n sobre 0, depois n sobre 1, n sobre 2, n sobre 3, etc., até n sobre n. Isso aí são os coeficientes desse binômio. Nós vamos ver agora mesmo através de um exemplo. O x é elevado sempre à diferença desses dois valores. Então, no primeiro termo aqui seria n menos 0, que dá n. Depois, no segundo termo, é n menos 1, está aqui. No próximo, n menos 2 e assim por diante, né? Até no último lá, n menos n, que é 0. E o a, o expoente do a, é esse número que está aqui embaixo. Então, começa a elevado a 0, depois a elevado a 1, a elevado a 2, até no a elevado a n. Vamos ver um exemplo. Então, se você faz x mais a elevado a 4, os coeficientes serão 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 e 4 sobre 4. Os expoentes do x vão começar 4 menos 0, que dá 4, 4 menos 1 dá 3, 4 menos 2 dá 2, 4 menos 3 dá 1, 4 menos 4 dá 0. E os expoentes do a serão a elevado a 0, começa daqui, depois a elevado a 1, a elevado a 2, a elevado a 3, até no a elevado a 4. Se você calcula esses números combinatórios, fizemos agora há pouco esse exemplo, né? Então, 4 sobre 0 é igual a 1. Então, aqui você vai ter 1x elevado a 4. Depois, 4 sobre 1 é igual a 4. Então, aqui vai ficar 4x3a. 4 sobre 2 dá 6. 6, x2a2, x2a2. Depois, 4 sobre 3 é 4. x1a elevado a 3 e depois 4 sobre 4 dá 1, x elevado a 0 dá 1, a elevado a 4. Aqui nós podemos observar algumas propriedades. Primeiro, as potências do x, elas começam do valor n, no caso aqui 4, e elas vão diminuindo, são decrescentes, né? Então 4, 3, 2, 1, até chegar no x elevado a 0. E as potências do a são crescentes, começa do 0 e vai crescendo, 0, 1, 2, 3, 4. Muito bem, os termos equidistantes dos extremos são iguais, é o que nós mostramos aqui agora há pouco, né? Então, esse aqui, ó, 4 sobre 0 é igual ao 4 sobre 4, o 4 sobre 1 é igual ao 4 sobre 3 e o 4 sobre 2 ali é o termo central, né? E mais uma propriedade também importante é que quando você vai desenvolver x elevado a mais 4, nós encontramos aqui 5 termos. Ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o número de termos desenvolvidos é sempre 1 a mais do que o expoente. Nós agora estamos em condições de deduzir uma fórmula que é a fórmula do termo geral do binômio. Observe o seguinte, esse aqui é o primeiro termo, ou termo 1, escrevemos ali. Ó. Esse é o segundo termo, ou termo 2, esse é o terceiro termo, ou termo 3, e assim por diante. Nós sabemos que esses coeficientes são sempre números combinatórios. E aqui em cima, o de cima é sempre n. Ah, então eu já sei que aqui vai ser sempre n. Aqui embaixo nós vamos colocar uma incógnita que eu vou chamar de P e agora mesmo nós vamos entender direitinho qual o significado desse P. Os expoentes do x são sempre iguais à diferença do de cima menos o de baixo.
n menos 0 dá n, depois n menos 1 está aqui n menos 1, n menos 2 está lá n menos 2. Então, os expoentes do x serão sempre o de cima menos o de baixo. E agora vamos ver os expoentes do a. Quando aqui for 0, lá é 0. Quando aqui é 1, lá é 1. Quando aqui é 2, lá é 2. Então, os expoentes do a são sempre iguais a esse número aqui de baixo, que aqui é p. Então, a elevado a p. Aqui é vezes, né? Agora, observe o seguinte, olha. Quando aqui é 2, aqui é 3. Quando aqui é 1, aqui é 2. Quando aqui é 0, aqui é 1. Então, quando aqui for p, aqui é p mais 1. Essa é a forma do termo geral do binômio. Vamos ver o significado de cada termo nessa fórmula. Primeiro, o n. O n é o expoente. Nesse exemplo aqui, o n é 4. Depois, o x. O x é o primeiro termo, que nesse exemplo é x mesmo. O a é o segundo termo. Nesse exemplo aqui, é a mesmo. E o p? Agora vamos entender direitinho o que é o p. Olha, esse aqui é o terceiro termo. O p é 2. Esse é o quarto termo. O p é 3. Esse é o quinto termo, o p é 4. Então, o p vai ser sempre o termo que você está querendo, menos 1, como escrevemos aqui. Então, se você tem lá um binômio de Newton, ele pede assim, calcular o oitavo termo, o p é 7. Calcular o quinto termo, o p é 4. Calcular o sexto termo, o p é 5. Então, o p será sempre o termo procurado menos 1. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Se você tiver lá 2x mais 3y elevado à quinta, e ele pergunta assim, qual que é o quarto termo desse binômio? Então eu sei que o x, que representa o primeiro termo, no caso aqui é 2x. O a, que é o segundo termo, no caso aqui é 3y. O n é 5. E se ele quer o quarto termo, o t4, o p é igual a 3. Nós vamos resolver alguns exercícios que estão na página 8.6 do nosso material e o exercício número 1, ele deu esse binômio de Newton x mais 1 sobre x elevado a 10 e ele pede para a gente determinar o quinto termo. Então tem aí a fórmula do termo geral, né? Tp mais 1 igual a n sobre p, x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Nós vamos determinar aqui o T5, o quinto termo. Então, usando a fórmula, você vai ter aqui n, que é o expoente, que é igual a 10, sobre p. Se eu quero o quinto termo, o p é 4, né? Vezes x, quem é x? X é o primeiro termo do binômio, que no caso aqui é x mesmo. Elevado à diferença desses dois, elevado a n menos p. 10 menos 4 dá 6. Vezes a, quem que é o a? O a é o segundo termo, que no caso aqui é 1 sobre x. Elevado a p, elevado a 4. Calculamos aqui o número combinatório 10 sobre 4, você faz fatorial dos dois, do 10 e do 4, depois fatorial da diferença. 10 menos 4 dá 6 fatorial. Abre o 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, paramos no 6 fatorial para simplificar com esse 6 fatorial, e aqui abrimos o 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2. Simplificamos o 6 fatorial com 6 fatorial, 4 vezes 2 dá 8, nós simplificamos com 8, e o 9 com 3, aqui dá 3 aqui em cima. 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Então, esse número combinatório aqui deu 210, e desenvolvendo isso aqui, 1 elevado a 4 dá 1, x elevado a 4 está indicado aqui. X elevado a 6 dividido por x elevado a 4 vai dar x elevado ao quadrado. Resposta 210x2. E o exercício número 2, ele deu esse binômio aqui e pede para a gente determinar o termo central. Bom, nós vimos lá que o número de termos desenvolvidos é sempre um a mais do que o expoente. Então aqui nós teremos 7 termos desenvolvidos nesse binômio, né? Colocamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O termo central vai ser esse aqui, é o que está no centro, né? Então é o T4, termo 4.
Então, usando a fórmula lá, aqui é o n, que é o expoente, que é 6, sobre p, se eu quero o quarto termo, o p é 3, vezes o x. Quem é o x aqui? O x é o primeiro termo, que é 2y2, elevado à diferença, 6 menos 3 dá 3, vezes o a. Quem é o a? O a é o segundo termo, que no caso aqui é 1 sobre y, elevado a 3, elevado a p, né? Tá aqui. 6 sobre 3, nós fizemos aqui, o número combinatório 6 sobre 3, você faz fatorial dos dois, do 6 e do 3, depois fatorial da diferença. 6 menos 3 dá 3, 3 fatorial. Abrimos o 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, paramos aqui para simplificar com um 3 fatorial aqui embaixo, e abrimos o outro 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Simplificamos o 3 fatorial com 3 fatorial, 3 vezes 2 dá 6, simplificamos com 6, sobrou 5 vezes 4, 20. Então, esse número combinatório aqui é 20. Desenvolvendo isso aqui, dá 2 à terceira, que é 8, y ao quadrado elevado à terceira. Potência de potência, multiplicam os expoentes, né? 2 vezes 3, 6. Aqui, 1 elevado à terceira dá 1, sobre y elevado à terceira. Y à sexta dividido por y à terceira vai dar y à terceira. E 20 vezes 8, 160. Essa é a resposta. E o exercício número 3, ele deu esse binômio x mais 2 sobre x elevado a 6 e pede para a gente determinar o termo independente de x. Bom, então agora a minha incógnita é o p. Eu não sei qual que é esse termo, né? Então vai ser o termo p mais 1. Então, usando a fórmula, você tem aqui n, que é 6, sobre o p, que eu não conheço, vezes x, o x aqui é o próprio x mesmo, elevado a n menos p, a diferença aqui, 6 menos p, vezes a, o a é o segundo termo do binômio, no caso aqui é 2 sobre x, está aqui, elevado a p. Aqui você vai desenvolver isso, 2 elevado a p, nós indicamos, e x elevado a p. Bom, agora nós vamos separar o que é número daquilo que é letra, daquilo que é incógnita, daquilo que é variável, né? Então, coloquei esse 2 elevado a p para cá e aqui fizemos a divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui vai dar 6 menos p, dividindo esse termo por esse. 6 menos p dá 6 menos 2p. Agora, para que esse termo aqui seja independente de x, o que tem que acontecer com esse expoente do x? Ele tem que ser igual a zero. O termo independente de x é aquele que tem x elevado a zero, que dá 1. Então, você escreve que 6 menos 2p tem que ser igual a zero. Daqui você tira que o p é igual a 3. Então, o termo que eu estou procurando é o termo p mais 1, ou seja, é o t4, né? Aí vai ficar 6 sobre o p, que é 3, está aqui, vezes 2 elevado a p, 2 elevado a 3, vezes x elevado a 0, né? Evidentemente, né? Que nós forçamos, escrevemos que isso aqui tem que ser igual a 0. Então, seria x elevado a 0. Calculamos há pouco o número combinatório 6 sobre 3, né? Achamos 20, fizemos no exemplo anterior. 2 à terceira dá 8 e x elevado a 0 dá 1. 20 vezes 8, 160, esse é o termo independente de x. Soma dos coeficientes no desenvolvimento do binômio de Newton. Bom, nós colocamos aqui novamente o desenvolvimento de um binômio, x mais a elevado a n. Então, são os números combinatórios, né? N sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, etc., até o n sobre n. Lembrando que as potências do x, né, são sempre a diferença de cima menos o de baixo. Então, n menos 0 dá n, depois n menos 1, etc. E as potências do a são esses números aqui embaixo, né? A elevado a 0, depois a elevado a 1, etc. E nós vimos aí atrás, né, nos estudos anteriores aí dessa unidade, que quando você tem n sobre 0 mais n sobre 1 mais n sobre 2 mais n sobre n, o resultado disso aqui é 2 elevado a n.
Essa propriedade é muito simples de você entender. Porque olha só, na realidade, isso aqui, ó, nada mais é do que a soma dos coeficientes. Ó. Isso é um coeficiente, isso aqui é o outro, isso aqui é o outro. Então, isso aqui é a soma dos coeficientes. E por que que isso aqui é igual a 2 elevado a n? Vamos entender direitinho, porque é bem simples. Quando você tem esse exemplo, x mais a elevado a 4, que nós desenvolvemos, já fizemos esse exemplo, coloquei aqui para a gente entender direitinho por que que o resultado da soma desses coeficientes é 2 elevado a n. Toda vez que você quiser calcular a soma dos coeficientes, é só você, no lugar das incógnitas, colocar o número 1. Porque quando você substitui o x por 1, aqui dá 1 elevado a 4, que é 1. Aqui, 1 a terceira é 1. Vezes o a, que nós estamos colocando 1 também, 1 a terceira dá 1 vezes a, que é 1, vai dar 1. Aqui, 1 ao quadrado dá 1, vezes 1 ao quadrado de novo, dá 1. Aqui, 1 vezes 1 e aqui 1. Então, quando você substitui as letras por 1, o que que sobra? Sobra a soma dos coeficientes, que seria 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. Então, quer calcular a soma dos coeficientes, aonde tem letra, você vai colocar 1. Então, aqui seria 1 mais 1, 2 elevado a 4. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo número 2. No desenvolvimento desse binômio aqui, eu quero calcular a soma dos coeficientes. Bom, então, aonde tem letra, eu vou colocar o número 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. 3 menos 2 dá 1. 1 elevado a 10 dá 1. Então, nesse binômio aqui, se você somar os coeficientes, serão 11, né? O expoente mais 1. Se você somar todos eles, no final você vai encontrar esse resultado aqui. Com isso, nós encerramos o estudo do binômio de Newton. Te vejo em nossa próxima aula. Até lá e um grande abraço.